Hoje vamos falar de um país que com certeza você conhece, mas que provavelmente sabe muito pouco dele. Inclusive, muita gente costuma errar até mesmo qual é a sua capital. Um país que conseguiu nos últimos 30 anos manter seu crescimento até mesmo em momentos que parecia que todo mundo ia afundar. Um crescimento que só foi interrompido em 2021 pelas consequências da pandemia mundial e que mesmo assim teve uma recessão muito menor que países como Reino Unido, França e Estados Unidos. Estamos falando de um país que conseguiu combinar ideais de livre mercado e de bem-estar social, que atingiu níveis de qualidade de vida invejáveis e que possui o maior salário mínimo do mundo. De qual país estamos falando? Como esse país conseguiu se tornar uma das maiores economias do mundo? E quais são os desafios que colocam em risco o futuro desse país? Se você quer saber as respostas, assista esse vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a Austrália e como esse imenso país se tornou um dos países mais ricos do mundo. E se você se interessa por assuntos militares, se inscreva no nosso canal Conhecimento Militar. O link está no primeiro comentário. Como já é de costume aqui no canal, vamos entrar no assunto do vídeo voltando um pouquinho no tempo. Para conhecer um pouco da história da Austrália e saber como o país se desenvolveu até chegar no patamar atual, sobre o descobrimento da Austrália pelos europeus existem divergências sobre quem chegou primeiro a essas terras. O fato incontestável é que foi James Cook, a serviço da coroa britânica, que chegou até esse país em 1770 e declarou a soberania no local para os britânicos. Em 1778, o local começou a ser utilizado como colônia penal, para onde eram enviados os presos mais perigosos do Reino Unido. Esse pode não parecer o melhor começo para o país, né? E realmente, foi um começo difícil. Enquanto a Inglaterra voltava suas atenções para a guerra com a França, a colônia era deixada em segundo plano. Foi a necessidade de sustentar o regime penal sem afetar os cofres da metrópole que fez com que o governo começasse a distribuir terras entre os altos funcionários e até mesmo para os condenados que já haviam cumprido sua pena. Esse foi o começo da mudança. Dentre os funcionários que receberam terras do governo estava um oficial do exército britânico chamado John McIntyre. Figura polêmica que, segundo consta, se utilizava de práticas como a extorsão e a usurpação de terras para o seu enriquecimento. Mas polêmicas à parte, foi ele que introduziu em 1797 as primeiras 8 ovelhas de raça merino na Austrália. Essa ovelha de origem portuguesa é reconhecida pela alta qualidade da sua lã, e a partir dessas 8 ovelhas, a criação cresceu e a Austrália passou a ser o maior produtor mundial de lã, posto que conserva até hoje, sendo responsável por aproximadamente 1/4 de toda a lã vendida no mundo. Mas você já deve saber que a Austrália não é um dos países mais ricos do mundo apenas por vender lã. Apenas o recurso proveniente de lã não seria o suficiente para torná-la um dos países mais ricos e o que paga o salário mínimo mais alto do mundo. A Austrália se tornou a potência que conhecemos hoje graças a outros recursos, que também começaram a ser descobertos há bastante tempo. Você imagina que recursos são esses? Se você pensou em minerais, acertou em cheio, pois em 1851 foi anunciada a descoberta de reservas de ouro no estado de Victoria, e esse anúncio provocou uma verdadeira febre de ouro no país. Em pouco tempo, já se haviam descoberto reservas em vários pontos do território, e a população do país triplicou em apenas 10 anos. E pelo visto, a Austrália, quando descobre algo que é rentável, explora essa atividade por muitos anos. Assim como a lã, a mineração de ouro continua sendo importante para o país até hoje. Em 2018, a Austrália foi o maior produtor mundial desse precioso metal. E mesmo perdendo algumas posições, os australianos conservam o 3º lugar em 2021. A descoberta do ouro e desenvolvimento das atividades de mineração, reservas de vários outros minerais foram sendo descobertas. Essas reservas, aliadas à sua posição geográfica, foram fundamentais para o crescimento do país, como veremos um pouco mais adiante. Com o crescimento da população e os altos lucros que eram obtidos na mineração e na produção de lã,
a Austrália passou a atrair cada vez mais capital e a estender suas atividades para o interior do território, bem como diversificar as suas atividades. Em 1870, o país começou a exportar trigo e entre as décadas de 1880 e 1890 já produzia para o seu mercado interno açúcar e carne, e o excedente desses produtos também eram exportados. Outra vantagem que a Austrália conserva desde os tempos em que era a colônia britânica são suas instituições. O direito à propriedade e uma justiça moderna, aliados à democracia instaurada no país, foram as bases que permitiram o crescimento do país até o patamar atual. Os australianos também absorveram parte da cultura de seus colonizadores, seus conhecimentos também e modelos econômicos, inclusive a Austrália, cujo capital muitos não sabem que é Canberra e não Melbourne ou Sydney, foi o segundo país no mundo a permitir o voto feminino. Você sabia desses fatos? Comenta aí que eu quero saber. Mais de 100 anos se passaram e pode parecer que a Austrália não mudou nada. Continua vendendo lã e minerais. Realmente é assim. Porém, hoje vende muito mais que ouro. No solo australiano existe quase toda a tabela periódica e o país exporta minerais para o mundo todo. É o maior produtor mundial de minério de ferro e de carvão mineral. Ocupa o segundo lugar entre os exportadores de zinco e chumbo, além do terceiro lugar na produção de ouro, níquel e manganês. Sem falar no gás natural, que ao utilizar o processo de liquefação, o país é o sétimo maior exportador, apesar de possuir modestas reservas desse recurso. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse processo, temos um vídeo que mostra como o Catar utilizou essa tecnologia para se tornar um dos países mais ricos do mundo. Lembra que falamos a posição geográfica da Austrália, que ela foi fundamental no seu desenvolvimento? Pois é, além de ter recursos naturais em abundância, o país está perto da Ásia e foi beneficiado pelo crescimento dos países asiáticos, se tornando o principal fornecedor de matéria-prima deles. Primeiro do Japão, em sua surpreendente recuperação econômica após a Segunda Guerra. Depois a Coreia do Sul, Taiwan e por último a China, que se tornou o principal comprador dos produtos australianos. Mas será que ter recursos e estar perto da Ásia serão suficientes para que o país mantenha o seu crescimento? A desaceleração da China e a queda do preço com commodities pode afetar o país seriamente. A dependência de recursos naturais não é interessante para nenhum país do mundo, e na Austrália não é diferente, e o país já começa a sentir os efeitos provocados pela falta de diversidade econômica. Ao exportar tanta matéria-prima sem valor agregado, o país garante o ingresso de moedas estrangeiras no país, principalmente o dólar, que é a moeda utilizada nas transações internacionais. Para explicar melhor, utilizaremos um exemplo de um país que produz e exporta carros. Para fabricar o carro, será necessário comprar peças e componentes produzidos no mundo todo. Isso fará com que parte dos dólares ganhos com a venda do carro seja gasto, ficando apenas uma parte no país. No caso australiano, ao vender produtos retirados do solo, as empresas recebem em dólares e quando precisam pagar suas contas, necessitam comprar dólar australiano. E na medida que aumenta a procura pela moeda local, os preços sobem. Em aproximadamente uma década, o valor da moeda duplicou e nem sempre uma grande valorização da moeda é interessante. Até o momento, a Austrália soube tirar proveito de suas riquezas e com uma boa administração conseguiu crescer por 28 anos seguidos. A questão é saber se o país vai ser capaz de diversificar sua economia e se manter entre os países mais ricos e com mais qualidade de vida no mundo. O que você acha? Amplie ainda mais o seu conhecimento global acessando os vídeos sugeridos e inscreva-se para ser notificado para cada vídeo novo. Abraços e até a próxima!